senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. O que me traz aqui hoje é o debate que eu acho que não é menos importante diante do que a gente fala da dignidade humana das pessoas, de todas as pessoas. Porque quando a gente pensa a Constituição brasileira e quando a gente pensa a possibilidade de uma diferenciação que vai discriminar a pessoa, a gente está falhando com a Constituição brasileira. Então, esse projeto de lei, na verdade, ele fala de discriminação, de discriminar pessoas trans para que não usem os banheiros, para que não incomodem a uma pessoa que, porventura, discrimina aquela outra pessoa por não reconhecer nem a sua orientação sexual, nem a sua sexualidade, nem o seu direito de amar quem elas quiserem amar. Então, um projeto que fala em discriminação, eu jamais votarei a favor. Pelo contrário, eu entendo que esse projeto, ao invés, o que deveria ser, o que todos nós deveríamos legislar, é sobre a ampliação da liberdade e não sobre a contenção da liberdade daqueles e daquelas que querem amar sem serem violentados, sem serem discriminados. Então, nesse sentido, o que a gente vê aqui, sem dúvida nenhuma, é um incentivo a uma discriminação às pessoas trans. E isso só se revela o retrocesso que a gente tem na nossa sociedade. Nossa Constituição brasileira e os avanços que a gente tem, inclusive com os relacionamentos homoafetivos, né, com famílias diversas, com casamentos reconhecidos em lei diversos. O que a gente está vendo aqui é um retrocesso, todos os avanços que a gente tem em perceber as pessoas em sua dignidade humana. Então, não é possível, e é óbvio que a gente vê nesse projeto vícios de inconstitucionalidade, justamente por violar princípios inegociáveis da Constituição Federal. Sejam eles princípios de igualdade, de dignidade, e a Constituição também veda a discriminação. Então, eu não tenho dúvida de que quando se cria um espaço para segregar e excluir pessoas trans, justamente numa situação onde a gente está falando aqui de necessidade fisiológica. E é claro que o argumento aqui é tão baixo quanto a tentativa de discriminar as pessoas trans. Que o argumento aqui fala sobre violência sexual, fala sobre coisas que a gente não vê a população trans cometendo. Pelo contrário, quando a gente fala, e eu lido com esses dados todos os dias, de violências sexuais, são homens cometendo violências sexuais. Não é o transmasculino ou o transfeminino cometendo violências sexuais. Então, a gente também tem que aportar com os dados da realidade. Eu sei que racionalidade, aqui nessa casa, é difícil. Discutir com base de dados, quando a gente tem, por exemplo, no primeiro trimestre desse ano, já um número recorde de violência contra a mulher, de assassinatos, de feminicídio. Ora, quem produziu isso tudo contra as mulheres? Foram os homens. Então, é importante que a gente se aporte no dado da realidade, não nos dados da nossa cabeça, a partir dos preconceitos que a gente tem. Ou a gente olha a questão da igualdade, da liberdade, como um preceito fundamental da Constituição brasileira, ou, de novo, a gente está construindo a possibilidade de cidadão e cidadã de segunda classe. E aqui, para mim, não tem isso. Se você defende a dignidade humana, você precisa defender aqueles e aquelas da população LGBT que queria mais e muito mais de amar e poder serem amadas e de não serem discriminadas ao usar um banheiro. Se a pessoa tem problema de discriminação, vai tratar o seu preconceito. Agora, não vai expor o seu ódio às outras pessoas com um argumento que é falacioso, que é mentiroso, que é inventado, de que a população trans é violenta. Eu não vejo isso. Então, sinceramente, senhor presidente, esse projeto de lei, a gente apresentou algumas emendas, inclusive, tentando retirar todo esse teor
de discriminação, todo esse teor inconstitucional, mas eu entendo que os efeitos de um projeto como esse é muito mais danoso. Os efeitos de um projeto como esse é muito mais vilipendiador e violento contra a população trans, que merece sim o nosso respeito, que merece políticas públicas, inclusive, para que elas sejam incluídas na sua dignidade humana, e não para que serem apartadas daquilo que é mais fisiológico, que é utilizar um banheiro. Então, o nosso posicionamento é contrário a esse projeto, entendendo que discriminar pessoas, não garantir a igualdade dessas pessoas em termos sociais é, inclusive, inconstitucional e fere de morte a Constituição brasileira. Obrigada, senhor presidente.